O filme começa com Sienna, nossa personagem principal, mostrando sua vida como uma lutadora dedicada desde muito jovem. Atualmente, ela trabalha como treinadora na academia de seu mentor Julian, a UFG, se esforçando muito para sobreviver. Sua irmã Beth é seu oposto, compassiva e solidária, mantendo Sienna com os pés no chão. Junto com seu amigo Brent, eles formam um grupo muito unido e Sienna encontra contentamento em seu pequeno círculo de amigos. Mas tudo muda quando ela encontra Jax. Inicialmente, Jax se aproxima de Sienna sob o pretexto de querer ela como sua treinadora, mas sua verdadeira intenção é convidá-la para sair. Ciente da reputação de Jax como um lutador habilidoso e charmoso, Sienna concorda em treiná-lo. Quando eles começam a namorar, Sienna se apaixona por Jax, apesar de seu desejo inicial de manter o relacionamento profissional. O vínculo deles se aprofunda à medida que ela o treina, mas seu mundo perfeito é perturbado quando Jax sofre uma grave lesão na perna que põe em risco sua carreira. Apesar das dúvidas e dos momentos de desespero, o apoio inabalável de Sienna o ajuda a perseverar. Ela promete ajudar na recuperação dele, e o esforço conjunto não apenas revive sua carreira, mas também fortalece o relacionamento deles. Sienna está em êxtase e profundamente apaixonada até que um dia volta para casa e encontra Jax atraindo com Beth. Esta traição devasta Sienna e marca o início de um período desafiador em sua vida. Após a separação, sem ter para onde ir, ela começa a dormir na academia. Quando ela começa a faculdade, ela percebe que chegou ao fundo do poço e precisa de um novo rumo. Lutando sem dinheiro ou abrigo, Sienna aproveita uma pequena oportunidade de mudança quando Brent menciona um quarto barato para alugar. Apesar do aviso de Brent sobre a complexidade do proprietário, Sienna decide investigar. Ao conhecer o proprietário, Caden, Sienna fica impressionada com sua atratividade. Quando ela explica sua terrível situação, ele rapidamente decide que eles não seriam um bom par. Implacável, Sienna tenta persuadi-lo, mas Caden fecha a porta bruscamente. Desanimada, ela busca o conselho de Julian, que revela que sua academia está em dificuldades devido a um rival, Powderhead, que organiza lutas clandestinas ilegais. Julian também revela que Jax se juntou ao lado rival, prejudicando ainda mais as perspectivas de sua academia. Como homem de princípios sólidos, Julian se recusa a participar de combates clandestinos. Por acaso, Sienna vê um pôster de Jax e percebe que Caden é seu oponente. Vendo uma oportunidade, ela visita Powderkeg e encontra Jax. Ele tenta se reconectar, alegando que ela é a única que o entende. Porém, Sienna exige respostas sobre sua traição. As desculpas esfarrapadas de Jax apenas alimentam sua raiva, levando-a a fazer uma aposta de $100 em Caden, apesar de Jax ser o lutador favorito. A luta começa e embora Caden lute bem, Jax sai vitorioso. Sienna espera que Caden possa fazer Jax experimentar seu próprio remédio e aproveitar o potencial de Caden. A briga termina abruptamente quando a polícia invade o local, deixando Sienna sem seus últimos $100 e sem onde ficar. Ela passa a noite em um ponto de ônibus, contemplando sua situação sombria. Determinada a mudar sua vida, ela retorna ao Powderkeg no dia seguinte e se oferece para treinar Caden, alegando que conhece os movimentos de Jax do passado e pode ajudar Caden a melhorar. Inicialmente, Caden recusa, mas a persistência de Sienna, lembrando de sua aposta perdida, o leva a concordar com relutância, desde que ela o ajude a se preparar e permita que ela fique em seu apartamento. Ele até dá a ela o apelido de Lucky. Morar com Caden traz alguma estabilidade à vida de Sienna. No dia seguinte, ela conhece Cara, que lhe oferece uma carona para a faculdade. Embora inicialmente cautelosa, Sienna trata Cara. Porém, ela fica consternada ao ver Beth e Jax juntos na escola, o que intensifica sua dor. Quando Beth tenta falar com ela, Sienna a avisa sobre a natureza manipuladora de Jax. Mas Beth, cega pelo amor, ignora o seu conselho. Na manhã seguinte, Sienna encontra um bilhete de Caden dizendo: "Não aposte em mim", junto com algum dinheiro. Irritada, ela vai para a academia e encontra Caden treinando com outra pessoa. Assumindo a sessão, ela leva Caden ao seu limite. Apesar das objeções de Caden e das tentativas de encerrar o acordo, Sienna está determinada a ajudá-lo a vencer, em vez de aceitar caridade. Mais tarde, enquanto jantavam juntos, Sienna deixa claro que o treinamento será o mais difícil que Caden já enfrentou e que não haverá envolvimento amoroso entre eles. Ela estabelece regras rígidas: não beber, fumar ou festejar e aderir totalmente ao seu regime de treinamento. Caden concorda e eles iniciam uma intensa rotina de treinamento. À medida que o treinamento avança, Sienna percebe as dificuldades financeiras da academia. Julian sugere que ela considere lutar sozinha, mas Sienna se concentrou em seus estudos e o treinamento de Caden diminuiu. Ele também menciona que Beth entrou em contato com a academia, o que irrita Sienna. Julian a aconselha a deixar de lado a raiva, mas Sienna sente que isso lhe dá uma vantagem. Sienna invade a academia de Caden visivelmente irritada. É difícil para ele durante o treinamento. Ela o derrota facilmente em uma luta livre. Embora ela tente esconder suas emoções, Caden sente sua angústia, mas permanece em silêncio. Mais tarde, Beth tenta falar com Sienna, mas Sienna, ainda furiosa, a dispensa.
Beth tenta se afirmar, lembrando-se do conselho de Jax para se defender, o que apenas alimenta ainda mais a raiva de Sienna, levando-a a ir embora. Refletindo sobre o conselho anterior de Jax de se defender, Sienna lembra que isso só acontecia quando era adequado às necessidades dele. Um flashback revela um momento em que Jax descartou o sonho de Sienna de se tornar uma lutadora, sugerindo que ela seria mais adequada como treinadora. Embora ela não tenha entendido na época, Sienna agora percebe a tentativa de Jax de reprimir seu sucesso. Mais tarde, Caden comenta sobre o comportamento de Sienna na academia, sugerindo que a família é importante, embora ele não saiba dos problemas dela com Beth. Sienna responde, questionando se é por isso que Caden se isola no porão. Caden fica ofendido e diz a ela para cuidar da própria vida. Sienna luta para superar Jax, muitas vezes pensando nele, o que a leva à noite sem dormir. Certa manhã, Caden acorda do sono excessivo e a informa sobre uma revanche que se aproxima. Sienna o faz prometer seguir todos os seus comandos até então. Caden concorda e seu treinamento intenso começa. Sienna leva Caden à beira de um lago para treinamento de sensibilidade, vendando-o. Através de várias tentativas, Caden melhora e seu vínculo se fortalece. Sienna reafirma seu compromisso com seu sucesso, aumentando sua confiança. Durante um intervalo, Sienna compartilha sua experiência de treino com Julian, um renomado boxeador, e seu sonho de administrar uma academia, o que a motiva a estudar administração. Caden pergunta se Sienna pensou em lutar contra si mesma, e ela admite que sim, mas Jax não acredita que ela seja forte o suficiente. Refletindo sobre isso, Sienna sente que Jax não queria que ela ofuscasse, e que os preconceitos sociais contra as mulheres no esporte também desempenharam um papel. Caden apoia seus objetivos e expressa desdém pela forma como Jax a trata. Sienna jura que Jax terá o que merece. Durante uma das sessões de sparring de Caden, Jax aparece e tenta falar com Sienna, fingindo estar preocupado com lutas clandestinas. Sienna vê através de sua fachada, sabendo que ele nunca apoiou seus sonhos. Apesar de suas tentativas de falar com ela, Sienna revela que está treinando Caden para derrotá-lo. Depois, ela cuida das lesões de Caden, enfatizando que vencer a partida é a única prioridade. A tensão aumenta quando Jax e seus amigos chegam, zombando de Caden. Começa uma briga, mas Sienna intervém, empurrando Jax para longe. Ele a provoca com o apelido de princesa, uma lembrança de seu passado. Sienna perde a paciência quando Jax a compara a Beth e, em um ataque de raiva, ela danifica a bicicleta de Jax com um pé de cabra. Ela foge com Caden e seus amigos enquanto Jax a persegue. Na manhã seguinte, Sienna se sente libertada após enfrentar Jax e decide se concentrar em mudanças positivas. Inspirada, ela começa a pintar sua sala e Caden se junta a ela. Eles acabam tendo uma divertida briga de pintura, que se torna íntima, e quase se beijam. Mas Caden se afasta, lembrando-a da próxima partida e da necessidade de foco. Decepcionada, mas compreensiva, Sienna concorda e faz novos planos. Sienna leva Caden até Julian para treinamento profissional. Inicialmente, Julian recusa, desaprovando a cena de luta underground. No entanto, a determinação de Sienna o convence a treinar Caden profissionalmente. Apesar das reservas, Julian percebe a tensão entre Sienna e Caden e ressalta que isso não deve afetar o treinamento deles. O treinamento progride à medida que Sienna e Caden trabalham diligentemente sob o olhar atento de Julian, aproximando-se com o tempo. No dia do casamento de Brent, Sienna vai provar o vestido e fica surpresa ao encontrar Beth lá. Beth, que escolheu o vestido, pede desculpas por trair Sienna, explicando que viver na sombra de Sienna foi difícil e que Jax a fez se sentir especial. Apesar dos avisos de Sienna sobre Jax, Beth continua convencida do amor dele. Sienna reconhece que Beth não está pronta para mudar e resolve esperar até que Beth procure sua ajuda. Em uma lanchonete, Caden percebe a angústia de Sienna e conversa com ela. Ela fala sobre suas preocupações em relação a Beth, e Caden se oferece para pagar seu almoço. Quando Sienna percebe a tatuagem de uma mulher na mão de Caden e o questiona sobre isso, Caden evita o assunto, o que a frustra. Sienna decide manter o foco em seu objetivo de derrotar Jax. Mais tarde, enquanto Sienna está correndo, Caden a alcança para se desculpar por seu comportamento anterior. Ele confessa que pensa constantemente nela. Comovida, Sienna garante que as pessoas podem mudar e crescer, afirmando que apesar do passado, ele é bom o suficiente para ela. Comovido com suas palavras, Caden a beija, aprofundando sua conexão. Eles acabam passando a noite juntos, fortalecendo o vínculo. Na manhã seguinte, Sienna encontra Caden preparando o café da manhã. Ela se oferece para fingir nada aconteceu se ele preferir, mas o calor de Caden a faz se sentir à vontade. Ele revela que já sonhou em ser chefe e eles compartilham um doce momento. Caden promete que deseja mais do que apenas um encontro de uma noite com ela. Com o passar do tempo, o relacionamento de Sienna e Caden se aprofunda, equilibrando momentos românticos com seu treinamento rigoroso. Um dia, na academia, Julian os pega relaxando e avisa Sienna. Ele mostra a ela um vídeo da dura luta de Jax, questionando se eles estão prontos para um adversário tão formidável. Sienna garante a Julian que eles estarão preparados, e Julian lhes dá uma última chance de treinar mais forte do que nunca para a próxima luta.
Julian pede a Sienna para ajudar no ringue com uma lutadora. Sienna concorda e compete com habilidade, acertando e desferindo golpes antes de garantir a vitória. Julian informa que o adversário já havia vencido todas as suas lutas, aumentando a confiança de Sienna como lutadora. Julian garante que a apoiará quando ela decidir levar a luta a sério. No dia do casamento de Brent, Sienna e Caden comparecem como casal. Enquanto dançava na recepção, Caden expressa o quanto sentia falta de estar com ela e deseja que eles pudessem ficar próximos para sempre. Sienna fica exultante, mas sua alegria é interrompida quando ela encontra Jax bêbado e sem vergonha no banheiro. Jax tenta reacender seu relacionamento anterior discutindo o casamento, mas Sienna, ciente de seus métodos manipuladores, rejeita seus avanços. Jax tenta forçá-la, mas Sienna o empurra assim que Caden chega. Para evitar uma cena, Sienna tenta fazer Caden ir embora. Jax provoca Caden, acusando Sienna de usá-lo para se vingar de Jax e desafiando Caden para uma luta para provar a lealdade de Sienna. Caden recusa, pedindo a Jax que respeite o casamento. Jax então faz um comentário cruel sobre a mãe de Caden, fazendo com que Caden perca o controle. A luta aumenta, passando para a sala de recepção, onde Caden acaba mais ferido que Jax. Sienna segue Caden até a cozinha, onde ele revela seu passado. Ele mostra a ela uma tatuagem dedicada à sua mãe, que o criou sozinho enquanto trabalhava em vários empregos. Caden relata uma noite trágica em que a chamou para dar uma carona, mas ela foi morta por um motorista bêbado quando ia buscá-lo. As provocações de Jax reabriram velhas feridas de Caden. Ele sente que não tem mais nada a oferecer e se recusa a sentir pena. Sienna tenta garantir a Caden que não o vê como um caso de caridade, mas ele se recusa a aceitar pena, especialmente de alguém que ele acredita ter autopiedade. Suas palavras magoaram Sienna profundamente, e ela percebe que Caden pode estar gravemente ferido quando sente uma costela quebrada em seu lado. Caden insiste que ela não deveria lutar no dia seguinte. Sienna argumenta que Caden não pode lutar devido a uma lesão, mas ele acredita que quer ganhe ou perca, o relacionamento deles não terá sentido depois. Sienna está magoada, mas não pode discutir enquanto Caden se afasta. No dia da luta, Sienna inicialmente hesita em comparecer, mas Julian a convence de que Caden precisa de seu apoio. Julian avisa Caden sobre o perigo que sua lesão representa se Jax a atacar. Caden entra na jaula onde Jax já está esperando, procurando por Sienna, mas sem avistá-la. A luta começa e Sienna chega bem a tempo. Ela torce por Caden, enquanto ele luta contra Jax. Perto do final, Jax atinge as costelas de Caden, causando-lhe dor. Sienna, preocupada com Caden, observa Jax zombar do melhor lutador do UFG. Caden olha para Sienna e ela percebe que o amor deles é mais importante do que derrotar Jax. Caden se levanta e revida, eventualmente derrotando Jax após uma luta acirrada. Sienna corre para o ringue e abraça Caden, comemorando a vitória. Eles se beijam e saboreiam um momento, até que Sienna vê Jax se preparando para um ataque furtivo. Ela empurra Caden bem a tempo, mas ela mesma leva um soco no rosto. No hospital, Caden está sentado ao lado da cama de Sienna, esperando ela acordar. Ele escreve uma carta e faz as malas, preparando-se para partir. Quando Sienna acorda 3 dias depois, ela encontra seus amigos preocupados, mas nenhum sinal de Caden. Depois que Brent e Evans partem para a lua de mel, ela pergunta sobre Caden. Julian dá a ela uma carta dele. Na carta, Caden explica que a amava, mas percebeu que causou mais mal do que bem. Ele acredita que ela merece coisa melhor e que ficar com ele significaria viver à sua sombra. Ele não quer segurá-la. Jax visita Sienna no hospital, expressando culpa e pedindo desculpas. Ele afirma que o incidente foi um acidente, porque ele não a viu até que fosse tarde demais. Sienna o perdoa, levando Jax a perceber que ele nunca a amou de verdade, mas apenas procurou controlá-la. Jax pergunta se ele pode mudar, e Sienna garante que nunca é tarde demais, embora permaneça cética. Após sua recuperação, Sienna retorna para um apartamento vazio. Embora magoada com a partida de Caden, ela entende seus motivos. Ela estava focada na vingança e investiu toda a sua energia em Caden. Ela percebe que precisa lutar por si mesma. Com o tempo, Sienna reconstrói sua vida e se concentra no crescimento pessoal. Um dia, Beth diz que terminou seu relacionamento com Jax. Sienna não zomba dela, mas expressa orgulho de sua irmã. O relacionamento deles começa a melhorar, junto com outros aspectos da vida de Sienna. Durante uma sessão de ginástica com Julian, fica claro que Sienna melhorou. Então, Caden entra. Depois de semanas sem contato, ele admite que errou em deixá-la e pede desculpas, confessando seu amor sem esperar nada em troca. Quando Caden está prestes a sair, Sienna o impede. Ela diz a ele que depois de ler sua carta, ela percebeu que primeiro precisava trabalhar consigo mesma. Ela agradece por ajudá-la a voltar aos trilhos e não guarda rancor dele. Caden revela que desistiu de lutar e irá se juntar a ela na escola. Julian agradece a ajuda de Caden, reconhecendo que a luta que venceu ajudou a manter o ginásio funcionando. Embora a academia não esteja prosperando, Julian agradece o apoio.
O filme termina com Sienna pensando se ter um campeão na academia poderia ajudar nas despesas, decidindo se inscrever para sua primeira luta como competidora.